Oi, tudo bem com você? Então, hoje eu queria conversar um pouquinho sobre cristofobia e explicar por que inventaram essa loucura aqui no Brasil. E eu vou explicar também por que eu acho que isso é uma loucura, uma grande loucura. Tá? O que vem a ser fobia? Né? Dentro do termo aí, cristofobia ou lipofobia ou homofobia. Seria a completa aversão, repúdio, a reação violenta a determinada coisa. Então, cristofobia seria uma reação violenta, exagerada, exacerbada, repulsa, enfim, pelas práticas religiosas que se baseiam no cristianismo. Essa questão da cristofobia, ela surgiu junto com a ideia da criminalização da homofobia. Por quê? Logo que começou o movimento de transformação da homofobia em crime, muitos pastores, especificamente, né, muitos padres também, mas as igrejas que mais atacaram essa ideia foram as igrejas evangélicas. Mas enfim, se sentiram atacados com a questão da homofobia porque havia uma prática difundida dentro dessa base religiosa de dizer certas coisas que faziam com que as pessoas se sentissem não estimuladas, mas que elas sentissem validadas as ações homofóbicas delas. E isso durante um bom tempo, na verdade ainda hoje a gente diz que é pregação de ódio. Afinal, as pessoas, quando elas agem contra questões que são levadas a púlpito pelos seus sacerdotes, elas acham que estão agindo em nome de Deus, em nome de um bem maior, em nome de uma causa maior. Então acaba sendo pregação de ódio. E muitos religiosos se revoltaram com a ideia da criminalização da homofobia, porque eles falavam o seguinte: bom, então quer dizer que eu não posso falar no meu púlpito que homossexualidade é pecado, se está na Bíblia que é pecado, traló, traló. Então tem toda uma história aí, né? E eles quiseram dar o troco. Sabe aquela brincadeira de criança? Cutuca um, aí o outro vai lá, cutuca e cutuca de novo e fica nessa coisinha infantil? Foi isso que a bancada evangélica quis fazer com essas propostas relacionadas à cristofobia. Quis dar uma espécie de resposta à questão da homofobia. Por que eu digo que isso é uma grande loucura? Porque no Brasil, aproximadamente, né, são estimativas do IBGE, quase 90% da população brasileira é cristã. Cristã a gente está dividindo entre todas as vertentes cristãs, tá? Não apenas entre catolicismo e a religião evangélica. Tá? Então, pense bem, como é possível que haja cristofobia em um país em que quase 90% da população é cristã? Faz sentido isso para você? Para mim, pelo menos, não vejo qualquer tipo de lógica, qualquer tipo de nexo. Certa vez uma pessoa argumentou comigo que olha só o nível da aberração intelectual que eu tenho certeza que essa pessoa que falou isso pra mim não foi a única. Com certeza ela deve ter ouvido isso de alguém, porque ela não é tão inteligente assim pra tirar essa conclusão. Mas ela me disse: não, dizem que tem que criar uma lei contra a homofobia porque morrem muitos homossexuais no Brasil. Mas você já parou para ver qual o número de cristãos que morreram no Brasil? O número de pessoas seguidoras de Jesus que morreram no Brasil é muito mais que o dobro, não sei o que. Enfim, começou lá uma argumentação meio patética. Por que isso não faz sentido?
Porque os crimes de homofobia são crimes diretamente relacionados à questão sexual. São crimes cometidos contra pessoas pelo motivo porque elas são homossexuais. Não é por outros motivos. É uma espécie de... é como se fosse uma perseguição. E aqui no Brasil a gente não tem crimes motivados por cristianismo. As pessoas não morrem por serem cristãs. Elas não são atacadas por serem cristãs. E tendo uma população de quase 90% cristão, é muito provável que esses cristãos que morrem, que seriam, na tese dessa gente doida, vítimas da cristofobia, foram vítimas de outros cristãos. Então, olha como a lógica ela, cada vez mais ela se torna deficitária ou completamente perdida. É cristão perseguindo cristão por ser cristão. Faz sentido? Você enxerga algum sentido nisso? Eu, pelo menos, não vejo nenhum. Mas cristofobia existe. Mas existe em países como Afeganistão, Líbia, em que o governo ou entidades paramilitares aí seguem religiões diferentes e impõem essa religião aí, que não seja cristã. Então existe cristofobia, é um tema válido de ser trabalhado, mas não em um país em que quase 90% da população é seguidora de uma religião cristã. Muito pelo contrário, a gente tem movimentos de perseguição de cristãos contra, ultimamente, especificamente, contra religiões de matriz africana. Então, umbandistas, o candomblé, são religiões que estão sendo muito perseguidas pelos cristãos. Eu me lembro de um tempo atrás, eu sou um pouco perdido com o tempo, então eu meio que perco a proporção de se foram dias, meses, semanas. Enfim, passou de uma semana depois, para mim já perdeu completamente o rumo do tempo aí. Mas eu me lembro de ver um tempo atrás uma notícia de uma senhora que fez uma denúncia contra uma moça, porque a moça era de uma religião de matriz africana e ela achava que isso estava prejudicando a filha dessa moça. E fez uma denúncia, falou umas bobageiras lá, eu não me lembro bem, mas resumidamente a doida queria tirar a filha da mulher por causa da religião. Então, veja só a que ponto chegamos. Como no Brasil a gente está tendo uma constante inversão de valores. Fala-se muito também sobre laicidade de Estado. O que significa laicidade? Não significa que a república ela inibe a prática religiosa. É justamente o contrário. A laicidade pressupõe que todas as formas religiosas são bem-vindas. Todas podem ser praticadas, desde que não seja criminosa, não tenha nada do tipo ritual de sacrifício humano, essas bobageiras que é mais de coisa de filme do que de realidade. Tá? Então isso é a laicidade do Estado, isso é a laicidade da República. Não é a repreensão às religiões, é o acolhimento das tradições religiosas. E não é difícil você encontrar na internet entrevistas de pessoas refugiadas de outros países onde há alguma forma de perseguição religiosa, e se você falar para elas, questioná-las a respeito dessa coisa de cristofobia, vão ficar abismadas, vão falar, não, aqui vocês não sabem o que é perseguição religiosa, aqui vocês não sabem o que é cristofobia de fato. Ninguém morre no Brasil especificamente por ser cristão. Essa é a questão. Por isso, não existe cristofobia no Brasil. Isso é impraticável, isso é impossível.
certo? Deve ter um caso ou dois, alguma coisa meio assim, bem insignificante no sentido estatístico, não insignificante no sentido de vidas de pessoas, né, de brigas ou de qualquer tipo de situação, de repente até mais extrema, causada em função do cristianismo, contra cristãos. Mas devem ser coisas extremamente raras e extremamente isoladas. Mas é isso que eu queria trazer para você hoje. Eu espero ter provocado em você algum tipo de reflexão, eu espero ter te estimulado a pesquisar um pouquinho sobre o que é cristofobia, a ir além do que eu estou tentando passar e expandir seu conhecimento, sua mente, enfim, evoluir. Tá? Se você gostou, deixe seu joinha. Se você não gostou, deixe seu joinha também, só para me dar um prêmio de consolação. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos. E eu vou tentar publicar um tema novo todas as quartas-feiras, mais ou menos às 7 horas da noite. Então se inscreve aí e fica ligadinho que a gente ainda tem muita coisa para conversar. Tchau, tchau.